Muito boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Uma boa noite aos funcionários dessa Casa de Leis. No nome do Quati, cumprimento os demais. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Também uma boa noite em especial ao seu João Teixeira, do bairro dos Pianos, que prestigia os nossos trabalhos nesta noite. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, presidente, vice-presidente, segundo secretário, vereadora, vereadores, funcionários da casa, seu Oswaldinho, esqueci o nome, João, lá dos pianos, né? Pianos. Enfim, também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E vendo aqui a lista de presença, constato a presença de todos os edis nesta sessão. Solicito da vereadora Kátia Aparecida Farol Martins para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, em atendimento à resolução número 03/2007. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. E conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 18ª sessão ordinária desta casa. Sala das sessões em 5 de junho de 2018. Também gostaria de saudar e agradecer a presença do Rolão e nosso amigo Oswaldinho, sempre presente nas sessões. Indago aos edis se há necessidade da leitura das atas da 17ª sessão ordinária realizada no dia 29 de maio de 2018. Após dispensada a leitura, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. Jamir Gomes. Voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro a ata aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura da indicação protocolada nesta casa. Indicação número 83, 2018. Senhor presidente, o vereador que subscreve, usando das prerrogativas institucionais, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Indica a Vossa Excelência que entre em contato com o setor responsável para que seja recuperada a estrada que dá acesso ao bairro Capela do Alto, a partir da ponte do bairro Pinheiro dos Nunes, saindo da entrada da estrada da Orical. Justificativa. Essa sugestão se faz necessária, visto as más condições que a estrada se encontra. Há inúmeros buracos e falta de cascalho, tornando muito dificultosa a travessia pela mesma. Essa situação tem prejudicado muito os produtores rurais que necessitam escoar sua produção, os motoristas que realizam o transporte escolar e os demais moradores que residem nas proximidades da estrada e necessitam utilizá-la para se deslocar
para os mais diversos pontos do município. Por esses motivos, a recuperação da estrada torna-se indispensável a todos os moradores daquela localidade. Na certeza de que essa sugestão merecerá seu atendimento, desde já agradeço. Guapiara, 4 de junho de 2018, Jamir Gomes, vereador. Após a leitura, comunico que a indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do projeto de lei número 007/2018, de autoria do Executivo Municipal, a LDO de 2019. Ofício número 277/2018. Senhor presidente, sirvo-me da presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que estipula as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Solicitamos desde já uma data para que possamos apresentar e discutir os referidos projetos com a sociedade guapiarense. Sendo só para o momento, aproveito para renovar os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Guapiara, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, LDO, Projeto de Lei número 7, 2018, 18 de maio de 2018. Dispõe as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e de outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeito do município de Guapiara, usando suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2019 as diretrizes gerais que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, e compreenderá, primeiro, diretrizes gerais, segundo, das metas e riscos fiscais, terceiro, orçamento geral. Capítulo 1º das diretrizes gerais. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição constante dos anexos 5 e 6, que fazem parte integralmente desta lei. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária do Poder Legislativo e Executivo e as determinações emanadas pelos setores competentes da área, conforme os anexos do modelo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a UDESP. Artigo 4º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, face à continuidade federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, atenderá a um processo de planejamento permanente, a descentralização, a participação comunitária e consignará
reserva de contingência constituída exclusivamente com recurso do orçamento fiscal, como montante equivalente a no mínimo 1% da receita prevista para exercício, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Terceiro, promover a manutenção e desenvolvimento do ensino. Quinto, assistência à criança e ao adolescente. Aliás, quinto, melhoria de infraestrutura urbana. Sexto, melhoria do sistema de saúde. Artigo 5º. A lei orçamentária não dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita. Atenção aos princípios de, primeiro, prioridade de investimento nas áreas de educação e saúde. Segundo, modernização da ação governamental. Terceiro, austeridade na gestão dos recursos públicos. Quarto, equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial, número 163, de 4 de maio de 2001, e orientações do TSE São Paulo. Artigo 6º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem atendidos aqueles em andamento e contemplados as despesas de conservação do patrimônio público. Inciso 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Inciso 2º. Entendem-se por adequadamente atendidos projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-financeiros vigentes. Artigo 7º. Em cumprimento ao disposto no caput e na linha E do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e avaliação dos resultados dos programas de governo. Capítulo 2º. Das metas fiscais, passivos, contingentes e outros riscos. Artigo 8º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2019 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrantes desta lei. Artigo 9º. Integra esta lei o anexo de riscos fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Artigo 10º. As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o inciso 1º do artigo 169 da Constituição Federal somente ocorrerão se observados nos requisitos legais da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. No exercício de 2019, se extrapolados os limites com o pessoal, estabelecido pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, poderá ocorrer contratação
quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que estejam situação emergencial de riscos ou prejuízo para a sociedade. Artigo 11. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e os princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 12. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base da RCL do exercício anterior, aplicando-se o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, verificando-se a tendência e o comportamento da arrecadação do município. Inciso 1º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte: primeiro, atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Segundo, atualização da planta genérica de valores de forma a minimizar as diferenças entre as alíquotas nominais e as afetivas. Terceiro, expansão do número de contribuinte. Quarto, atualização do cadastro imobiliário fiscal. Inciso 2º. As taxas de política administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Inciso 3º. Os tributos cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas que serão corrigidos monetariamente segundo a variação do IPCA, IBGE, Índice de Preços ao Consumidor ampliado. Inciso 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 5º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas na inobservância do parágrafo anterior. Artigo 13. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por decreto, créditos suplementares até o limite de 20% do total de receitas arrecadadas, de acordo com o artigo 7º, inciso 1º, combinados com o artigo 43 e seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 4.320/64, ratificado pelos incisos 8º e artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo único. O dispositivo no caput deste artigo será destinado a suprir a insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao aperfeiçoamento das ações e projetos do governo, bem como atendimento mais eficaz da administração. Artigo 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por decreto, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, até o limite de 20% do total de receitas arrecadadas, nos termos que dispõe o artigo 167, inciso 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 15.
Poder Executivo é autorizado a, primeiro, realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos da legislação vigente. Segundo, proceder ao desdobramento de fichas por fontes de recursos, transferindo dotações de uma para outra dentro da mesma categoria econômica. Terceiro, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo único. As realocações orçamentárias de trata ao inciso 2º serão realizadas pela contabilidade sem onerar o limite estabelecido no artigo 3 desta lei. Artigo 16. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se compromete a, primeiro, estabelecer programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre o relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações do orçamento do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Terceiro, o Poder Executivo emitirá, ao final de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal. Quarto, o desembolso dos recursos financeiros consignados ao Poder Legislativo Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de 10º ou de comum acordo entre os poderes, na conformidade da Lei Orgânica Municipal, respeitando o limite financeiro máximo estabelecido no artigo 29, a linha A da Constituição Federal. Artigo 17. A proposta orçamentária de 2019 será encaminhada ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro de 2018 e deverá ser elaborada na forma das disposições contidas na Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 1º. O Poder Legislativo não entrará em recesso enquanto não devolver o projeto de lei para a sanção do Poder Executivo. Inciso 2º. Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o início do exercício 2019 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até sua aprovação e remessa do Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 18. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto, a qual integrará o orçamento do município. Artigo 19. O Poder Legislativo encaminhará todo o dia 15 de cada mês os balancetes mensais para fins de consolidação das contas públicas. Capítulo 3º. Do Orçamento Geral. Artigo 20. O Orçamento Geral abrange os poderes executivo e legislativo e será elaborado em conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 21. As despesas com pessoal e encargos com poder executivo e legislativo não poderão ter acréscimos real em relação aos créditos correspondentes e os aumentos para os próximos exercícios ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa,
as disposições contidas no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias. Não podemos exercer o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da RCL. Artigo 22. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a convocação para a prestação de horas suplementares de trabalho somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou situações de extrema gravidade devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo Municipal. Artigo 23. Na forma do artigo 3 da Lei Complementar número 101 de 2000, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas emitidas. Inciso 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção do resultado nominal e primário fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes. O Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e a limitação de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Inciso 2º. Ao determinar a limitação de empenho e movimentação financeira, o chefe do Poder Executivo e do Legislativo adotará critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente da educação, saúde e assistência social. 3º. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas, caso a frustração da arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Inciso 4º. Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeiras as despesas que constituem obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço de dívida e precatórios judiciais. Inciso 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso de dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 24. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 25. No caso da ocorrência de despesas resultantes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que demandem alterações orçamentárias, aplicam-se as disposições do artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 3º do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, são consideradas como irrelevantes as despesas no valor de R$ 8.000
no caso de aquisição de bens e serviços, de até R$15 mil, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 26. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa, através de lei específica, e atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, meio ambiente e agricultura. Inciso 1º. As entidades, para serem beneficiadas com recursos públicos, deverão atender os seguintes requisitos. A. Estar comprovadamente exercendo suas atividades em período superior a 12 meses. B. Comprovar através de ata a regularidade da atual diretoria. C. Apresentar declaração atualizada de funcionamento regular, lavrada por autoridade de órgão federal, estadual ou municipal. D. Apresentar certidões de regularidade do Instituto Nacional de Seguridade Social, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que somente serão aceitas dentro do prazo de validade. E. Comprovar que a entidade aplica nas suas atividades fins ao menos 80% de sua receita total. F. Estatutariamente constar que, primeiro, no caso de dissolução da entidade, doação de seus bens à entidade, congênere, sediada no estado de São Paulo, preferencialmente no município de Guapiara. Segundo, os encargos de seus dirigentes da entidade, compreendidos esses em presidente, conselheiro, curador e diretor, não são de caráter remuneratório. Inciso 2º. Os documentos descritos no inciso 1º farão parte do requerimento que solicitar o benefício, do qual será aberto procedimento administrativo próprio, com manifestação prévia e expressa do setor técnico do departamento jurídico do município. Inciso 3º. As transferências de recursos às entidades somente serão promovidas após a comprovação de regularidade fiscal da entidade. Quanto ao recolhimento de contribuições junto ao INSS e FGTS, que somente serão aceitas dentro do prazo de validade nelas assinalado. Inciso 4º. A transferência de recursos a título de auxílio previsto no inciso 6º do artigo 12 da Lei Federal 4.320/64, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos, desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 27. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, ajuste ou congênere. Artigo 28. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizadora, poderão, no exercício de 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens,
admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e regras do inciso 2º, do inciso 1º do artigo 169 da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento de 2019. Artigo 29. O Poder Executivo promoverá ações que assegure a concessão da revisão anual aos servidores municipais na forma disposta no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 30. Em observância ao disposto no inciso 3º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o principal da dívida imobiliária refinanciada será autorizada pelo IPCA e IBGE. Artigo 3º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização legislativa, não se constituindo como renúncia de receita, conforme preceitua o inciso 2º, os incisos 3º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 1º. Considerar-se-á, para efeitos de não ajuizamento da execução da dívida ativa, os débitos acrescidos de atualização monetária, juros e multas consolidadas, cujo montante será inferior a 26 UFSP. Inciso 2º. O não ajuizamento da execução até o montante fixado no parágrafo anterior não dispensa a administração pública municipal a promover a devida cobrança amigável. Artigo 32. Se o ato de conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita, decorrer da condição contida no inciso 2º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, conforme disposto no artigo 2º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 33. A elaboração do projeto e a aprovação da Lei Orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade, permitindo o amplo acesso da sociedade às informações relativas a cada etapa. Artigo 34. As possíveis alterações tributárias no exercício de 2019 serão feitas por leis específicas, observado ao princípio da anualidade. Artigo 35. Na estimativa das receitas que constatarão no projeto de lei orçamentária, poderão ser consideradas as alterações legislação tributária que sejam objeto de projeção da lei no exercício de 2018, que tramitarão no Poder Legislativo. Artigo 36. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Guapiara, 18 de maio de 2018, Jusmar Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Após a leitura, comunico que o referido projeto
simplesmente está sendo apresentado nesta data, onde encaminharei com cópia para todas as comissões permanentes desta Casa, para que analisem e, após a audiência pública a ser marcada, apresente os seus pareceres e que o projeto possa ser deliberado em uma próxima sessão. Antes de encerrar a sessão, deixo a tribuna livre para que os nobres façam o uso da palavra. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, antes de encerrar a sessão, farei a leitura em ajuda ao primeiro secretário, que desgastou as suas cordas vocais hoje. Fazer a leitura de um convite do Conselho Municipal do Idoso, a CMI, ofício número 11/CMI/2018, ao presidente da Câmara Municipal de Guapiara. O assunto, a reunião mensal do Conselho Municipal do Idoso. Ilustre Senhor, venho por meio deste realizar convite aos representantes desta Casa de Leis para que, se houver interesse, participem da reunião mensal do Conselho Municipal do Idoso, a CMI, que será realizada nesta quarta-feira, dia 6/6, às 8h30, na sede do Conselho, na rua Antônio de Oliveira, número 115, no bairro Santo Antônio. Possuímos 2 representantes desta Câmara Municipal dentro do Conselho e salientamos que todos os ilustres senhores vereadores são bem-vindos, certo de contar com a sua pronta atenção. Despedimos com apreço, atenciosamente, Carla Gomes, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso. Então, sintam-se todos convidados no dia de amanhã, lá na sede do Conselho, no Santo Antônio, para que participem dessa reunião. E não havendo mais nada a tratar-se nessa 18ª sessão ordinária, eu declaro a mesma encerrada. Desejo a todos uma boa noite e que todos tenham um bom retorno aos seus lares.